Oi, eu sou a Silmara, esse é o Momento 1 da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse é o último vídeo em homenagem ao mestre querido Stephen King, que no mês passado, em setembro, completou 75 anos. Eu tô um pouquinho atrasada, esse vídeo era pra ter saído em setembro, mas não deu tempo, então aqui estou eu pra fazer atrasado mesmo. Mas eu vim falar hoje sobre esse livraço que eu amei ter finalizado, que foi o Insônia, em que o King levantou várias pautas polêmicas aqui. Tem feminista ameaçada, tem grupos pró-vida e pró-escolha em relação ao aborto. Consequentemente, tem muito fanatismo, tem ligação direta com a saga Torre Negra. Então tem muitas referências, tem muito assunto que eu pretendo trazer aqui. E lembrando que eu vou falar aqui tudo sem spoilers. Mas antes de começar, os recados de sempre, aproveita que você tá aqui, já senta o dedo no botão do like, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Aproveita também para se inscrever no canal, pra gente chegar aí na meta dos 2.000 inscritos. Eu acho que até o final do ano dá, porque agora falta bem pouquinho. E se esse livro te interessar, aqui embaixo na descrição tem o meu link de compra da Amazon, mas lembra também que tem o link geral, que você pode comprar qualquer coisa, sem ser livros, que vai me ajudar com uma comissão e para você não muda absolutamente nada no valor final da sua compra. E eu vou aproveitar também para agradecer ao patrocinador do vídeo de hoje, que é o Cuponomia, que é uma plataforma de cupons e cashbacks, que é parceira de mais de 2.000 lojas. As que eu mais uso são a Amazon, Submarino e Americanas, mas tem várias outras lojas também que você pode comprar com cupom de desconto e também receber parte do seu dinheiro de volta em forma de cashback. Mas o diferencial é que esse cashback ele pode ser depositado na sua conta bancária, então não fica guardado para você usar em outra compra, e isso eu acho sensacional. Quando você adiciona a extensão deles no navegador, você já recebe uma notificação se você acessar o site de alguma dessas lojas parceiras e já aparece quais cupons de desconto estão disponíveis para você. Aqui embaixo na descrição tem o meu link de cadastro, é o primeiro link que aparece. Se cadastrando nele, você ganha já R$5 de bônus, e aí quando você completa R$20, esse valor que tá na sua conta do Cuponomia, você já pode transferir para sua conta bancária. Então, gente, compensa muito, sempre bom, né, dar uma economizada, receber um dinheirinho de volta. E sem mais enrolação então, bora falar desse livraço. Adiantando que esse é um livro grande, né, calhamaço, ele tem aí perto das suas 700 páginas, é isso mesmo, 701 páginas. Vou deixar ele ali do ladinho, e aqui nesse livro vai contar a história do Ralph Roberts, que é um senhor já de uma idade avançada. Ele é casado, a esposa dele também tem já uma certa idade e ela tá com câncer, ela tá prestes a falecer. Na verdade, ela já falece, ela já morre ali no primeiro capítulo, e ele, já aposentado, né, sentiu muito, né, o baque de perder a esposa, e desde que ela falece, ele tem algumas questões, alguma dificuldade para dormir. E a cada dia que passa, ele vai dormindo menos. Só que aí nisso, com a falta de sono dele, ele passa a ver coisas estranhas, diferenciadas começam a acontecer. E ele passa a se questionar se ele realmente está vendo aquilo, se aquilo realmente está acontecendo, ou se é por causa da insônia, né? Se ele tá tendo algumas alucinações, se aquilo tudo tá passando na cabeça dele porque ele não tá dormindo direito. E nisso, nessas coisas esquisitas que ele tá vendo, ele vê uns seres, tem uma vibe assim meio alienígena, uma coisa meio esquisita, e também as pessoas ao redor dele, que ele conhece, ele vê como se fosse uma espécie de aura ao redor delas, então como se fosse uma luz, umas coisas bem estranhas mesmo. E essas luzes é de acordo com o mood da pessoa, com a vibe, com o humor dela naquele momento. Só que, como o King retrata muito bem aqui nesse livro, a insônia, ela pode se tornar um problema muito grave, porque pessoas morrem o tempo todo pela falta de sono. Só que na hora de fazer ali o atestado de óbito, legista nenhum coloca como causa da morte insônia. Só que aqui no livro, o King ele até compara com o alcoolismo, porque você não conseguir dormir acaba afetando a sua cabeça, acaba afetando o seu cérebro, o seu coração, chega a consumir o seu espírito até destruir o seu corpo. Então esse senhorzinho tinha um problema ali, tinha uma questão. E como se não bastasse esses problemas particulares ali dele, ainda no local em que ele vive, nessa história se passa em Derry, ele precisa lidar com um rebuliço que tá acontecendo na cidade, e tudo porque existe uma clínica nessa cidade chamada Woman Care. E, como o próprio nome diz, é uma clínica destinada ao cuidado da mulher. Ela cuida de mulheres e crianças em casos de abuso, violência doméstica, estupro, realiza terapia familiar. Essa clínica mantém um abril como um centro de atendimento mesmo, né, para esses casos, e também é uma clínica que realiza abortos legalizados. E que é a grande questão para o rebuliço todo tá acontecendo nesse lugar. Porque os grupos pró-vida estavam
se manifestando contra essa clínica e eles estavam a todo custo querendo que a Câmara dos Vereadores fechassem a clínica permanentemente. Só que para isso tinha que mudar ali a legislação, porque a clínica até então fazia todos os procedimentos completamente legalizados. Então, para eles se fazerem, ser ouvidos, eles passaram a utilizar métodos próprios, como tentar explodir uma bomba lá no local, num dia de Natal. Eles arremessavam bonecas, bebês de brinquedo, um corante vermelho, arremessava na janela para tentar ilustrar ali o ponto de vista deles. Isso tudo, inclusive, me lembrou a tal da CPI do aborto, que tá rolando aí, que justamente questiona um procedimento realizado, na teoria, legalmente. Mas, enfim, já os grupos pró-escolha, eles levantaram ali um abaixo-assinado para justamente manter esse centro, essa clínica de apoio às mulheres, só que para isso eles precisavam de alguém influente. Então, esse abaixo-assinado também solicitava a ajuda de uma feminista para que ela fosse a Derry fazer uma palestra, explicar, qual é os conceitos, desse procedimento. Essa feminista em questão, que é ativista política, se chama Susan Day. Ela também é autora de livros e estudos. Inclusive, um desses estudos dela foi ganhador de prêmio Pulitzer, que era um estudo sobre mulheres espancadas e a dificuldade que elas tinham para denunciar os seus agressores. E aqui no livro, então, retrata a Susan Day como uma das mulheres mais influentes nos Estados Unidos se tratando de política. Então, o grupo pró-escolha estava realmente preocupado com essas manifestações que estavam acontecendo, porque Derry é reconhecida por ser uma cidade completamente conservadora, muito preconceituosa, total contra qualquer tipo de liberalismo, e ao longo do livro inteiro essa pauta é levantada, é abordada de diversas formas. Então, vários personagens ao longo do livro ficam debatendo entre si sobre a questão do aborto, sobre a questão dos extremistas de ambos os lados. Só que a forma como King faz isso eu achei muito interessante, porque tem hora, por exemplo, em que um homem está debatendo com outro homem, justamente levantando sobre a importância dessa clínica e sobre a eficiência dela, com as suas mulheres, as suas conhecidas, parentes, irmãs, filhas. E eu achei isso bem interessante, porque uma coisa é uma mulher discorrer sobre um assunto que ela tem mais familiaridade. Outra coisa é um homem se aprofundar num tema que, primeiro, ele nunca vai sentir na pele, como que é essa questão de você precisar se decidir algum dia entre fazer um aborto ou não. Segundo, que um homem nunca vai precisar se preocupar em correr atrás de uma assistência psicológica, se for o caso, de optar por seguir com esse procedimento, e as consequências, por alterar completamente a própria fisiologia. Terceiro, que um homem nunca vai sentir uma depressão pós-parto, se for o caso, por exemplo, de seguir, com uma gestação que foi ocasionada em caso de um estupro, por exemplo. E aqui, eu definitivamente não estou dizendo que um homem não tem o que chamam por aí de um tal de poder de fala e que ele não pode opinar nesses assuntos por ele ser homem. E sim, o que eu estou dizendo é que um homem nunca vai passar por essas 3 situações que eu disse aqui. Então, para ele é um pouco mais difícil abordar com profundidade sobre temas que ele nunca vai sentir na pele, no caso. É claro que um homem, um autor de livros, pode criar uma personagem feminina e abordar todas essas questões em primeira pessoa, que tá tudo bem. Mas, se ele quiser se aprofundar, ele vai precisar consultar outras mulheres, ele vai precisar conversar com mulheres, porque ele não tem profundidade para falar desses temas. Principalmente quando você vai descrever sensações dessas mulheres. Porque eu, por exemplo, nunca vou conseguir descrever detalhadamente o que é levar um chute nas partes, porque eu não sou homem e eu nunca vou sentir qual é a sensação. Então, a forma como ele fez aqui, eu achei muito interessante, eu achei muito fidedigno com a nossa realidade. E principalmente, eu amei que ele retratou personagens masculinos que realmente abraçam a causa das mulheres, eles levantam essas questões ativamente. E o King mostra que não precisa ser uma questão que é resumida única e exclusivamente a meu corpo, minhas regras. Ele levanta que é uma questão de saúde pública e que deve ser abordada dessa forma, uma forma séria e não banalizando como se fosse uma coisa fútil. E é aquilo, ao longo dos anos a gente vê na nossa realidade mesmo quanto é importante esse assunto ser
abordado de uma forma mais séria. E o quanto é importante, né, as mulheres buscarem os próprios direitos e também os homens conversarem entre si e homens que concordam com essa pauta, que eles abordem no seu ciclo de amizades masculinas, porque o lado que não concorda já faz isso, faz há muito tempo e faz isso muito bem. E os personagens ficam lá conversando qual é o lado que é o melhor, que lado que tá certo, de qual lado Deus está. E eles ficam refletindo, né? Se já teve um tempo que as mulheres elas faziam os próprios abortos usando cabides, será que uma mulher ela tem mais medo de parir um filho ou de morrer? E o King faz várias reflexões que eu achei muito interessantes e muito pertinentes a essa temática, como por exemplo o fato de que as mulheres desde cedo elas são doutrinadas com as suas obrigações futuras. Então, uma menininha ali, uma criança, desde cedo ela ganha ali a sua Barbie, o seu Ken, ganha ali uma cozinha de brinquedo para ela já ir aprendendo, né, como que ela, como a responsável do lar, vai manipular ali a sua cozinha, como ela vai exercer a sua obrigação como mulher. E se alguma coisa der errado nessa história, a culpa é dela. E, inclusive, se o Ken da história resolve dar uma palmada na sua mulher, é porque com certeza foi ela que se desviou do caminho e ele tá só tentando voltar ela no eixo. E quando essas questões são levantadas, né, para esses personagens masculinos, eles se mostram bem sensatos, inclusive eles questionam, né, esse fanatismo do grupo pró-vida que chamam o procedimento de homicídio. E eles ficam questionando, né, sobre a perspectiva dessas pessoas. E o que eu acho mais interessante também nas histórias do King é que ele sabe descrever muito bem os dois tipos de personagens masculinos. Tem esses personagens que são mais razoáveis, mas ele também sabe descrever muito bem personagens muito machistas, que chegam a misóginos mesmo, né? O último livro que eu li dele, o Rose Meller, tem um personagem masculino que é só pela misericórdia. O homem é tenebroso, só que aqui o King ele retrata também esses personagens que são um pouco mais razoáveis, um pouco mais sensatos e que eles ficam refletindo, né, sobre as questões das mulheres. Até quando esses próprios personagens, eles falam alguma frase machista, ou eles são confrontados, ou eles mesmos percebem, eles ficam envergonhados, eles acabam pedindo desculpas. Isso, nossa, como seria bom se fosse tratado na nossa realidade. Mas eu achei isso bem interessante de ser levantado, principalmente porque o livro ele foi escrito entre o ano 1990 e 93. Não dá nem pra falar que o King estava tentando lacrar com esse livro, porque nessa época a internet estava ainda começando a ser aberta, né, para o público em geral. Então, quando o King estava escrevendo, isso aqui tudo era mato. Nem adianta tentar chamar o King de feminista, que é lacrar, porque não. O livro também vai abordar e levantar a questão da violência doméstica. E aqui já fica o alerta de gatilho para essa temática, porque tudo é narrado com detalhes, então é uma violência bem gráfica. Inclusive, esse personagem principal, o Ralph, que já é um senhorzinho, ele fica refletindo sobre como, na época dele, ele foi educado, em que as pessoas acreditavam que o que se passava na intimidade do casamento era problema do casal, era um problema dos dois, e como era difícil para ele interferir e se meter, né, numa briga de marido e mulher. Só que nesse caso, ele meteu a colher, porque aqui a gente tá falando de um caso de um espancamento. E como para ele era difícil pensar que no estado do Maine, você espancar uma mulher era um delito leve. Isso no caso, se a mulher fosse a sua propriedade, no caso, né? Se você fosse casado com ela, você poderia espancar, que era um delito leve. Agora, se fosse outra mulher, que não é sua, né? Você não é casado com ela, aí não pode não, aí é um delito grave. Mas eu acho que assim, o que eu mais amei mesmo nesse livro foi acompanhar uma personagem feminina firme, determinada com o que ela queria pra vida dela e pra bebezinha dela, uma neném. E ela acabou contrariando todas as estatísticas e seguiu lindamente com a vida dela, pensando no que era melhor pra ela. E como ela decidiu que ela não iria mais aceitar nenhum tipo de migalha, que ela sim merecia o melhor para ela e para neném, e que ela tinha o direito, né, de ser tratada da melhor forma. A forma como ela tratava a outra pessoa era a forma como ela também queria ser tratada, então ela não ia aceitar menos que isso. Só que o mais triste disso tudo
é que o que ela teve que passar, quanto ela teve que sofrer para chegar nessa conclusão que, teoricamente, é bem simples. Além também de todas essas pautas aqui, o King também aborda a questão de um personagem homossexual e ele fala, né, o quanto é difícil, em pleno Maine Central, ele ser obrigado a se passar por um heterossexual, porque ou era isso, ou era a violência. Inclusive, se tratando dessa questão aqui, o King ele já levanta lá naquela época, em plenos anos 90, a questão da problemática da expressão preferência sexual. Aqui matou, achei genial. E além de todas essas questões sociais que eu sempre amo demais quando o King aborda aqui, não foi diferente, foi um livro, né, que eu amei tudo, favoritei, 5 estrelas. Além disso tudo, o King ainda faz uma ligação direta com a saga Torre Negra, abordando a questão do K. Então ele vai falar o que está predestinado a acontecer na vida, né, no geral. O que é acaso e o que pode ser considerado destino. O que é só uma questão de sorte, de oportunidade. E a explicação do porquê, o motivo desse personagem, o Ralph, por que ele precisa fazer tudo aquilo que ele faz, pra mim foi super convincente. Acreditei demais em tudo, além das baitas referências que tem nesse livro. Tem várias, tem muitas referências de It, porque é uma história, né, que se passa em Derry. Então tem vários acontecimentos que rolaram em It. Inclusive tem personagens de It que voltam para essa história. Mas, para mim, a melhor referência desse livro foi se tratando de O Cemitério. Quando apareceu essa referência, minha cabeça fez psh. Eu amei demais, as 700 páginas, no geral, pra mim, passou voando que eu nem vi. Mas eu acho que esse livro ele só vai funcionar bem pra quem tem muito interesse em todas essas pautas todas que eu falei. Por quê? Se for só interessado na pauta do sobrenatural, do terror, das coisas acontecendo, da referência da saga Torre Negra, talvez vai achar muitas partes do livro chatas, monótonas. Então a parte fantasiosa da história eu acho que não é suficiente para prender o leitor. Mas se essas temáticas todas te chamam muito a atenção, se você gosta quando um livro, uma história aborda esses temas, aí talvez eu acho, né, que vai funcionar. Então foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Me contem o feedback de vocês aqui embaixo nos comentários. Me contem qual que é a reflexão de vocês sobre essas temáticas que eu abordei. E muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!